palavra, né? Vamos ficar de pé, abençoar a vida dele. Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor a vida do Pedro. Nós queremos que o Senhor, ó Deus, tenha usado a vida dele com graça, com unção, com ousadia. Que a palavra ministrada ao nosso coração possa achar morada, ó Deus, no nosso coração nessa noite. De tal sorte que possa ser, ó Deus, algo revelado do Senhor para cada um dos teus filhos. Usa, ó Deus, a vida do Pedro, ó Deus, com ousadia, com unção, com graça nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Quantos estão animados aí? Amém? Amém. Glória a Deus. Não há nada melhor, né? Do que estar na presença de Deus, com os irmãos, em comunhão. Não tem nada melhor nessa vida, né? Que a gente está aqui de passagem, né? E a nossa casa celestial está sendo esperada para os filhos dele, aqueles que creem nas promessas e amam estar em comunhão. Irmãos, é um motivo de muita alegria estarmos aqui, né? E já tem um tempinho, né? Que eu não ministro aqui. Estamos com o bebezinho, né? Com a Yasmin. Então, assim, agora a minha aljava está mais cheia, né? Era uma, depois duas, agora três, né, crianças. E para a glória de Deus aí, né, a gente está perseverando aí no Senhor e multiplicando também. Então, que você se anime aí a multiplicar, né? A gente tem visto aí vários bebês, várias crianças aí no meio do povo de Deus. Não tem nada melhor que casa cheia, que multiplicação, né? Que vida na vida, né? Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Quem estiver com Ele, né, tem frutos de multiplicação, em vários sentidos, né? Não é só questão de filhos, né? Mas é questão de uma vida frutífera, em paz, em alegria, né? Em abundância, na presença dEle. Não com ausência de problemas, mas uma vida frutífera. Irmãos, até preparei uma mensagem, né? Deus tem falado muito comigo sobre alguns temas, e inclusive eu estou escrevendo um livro que chama Os 3 M's da Fé, que fala sobre mesa, ministração e monte, né? Então, assim, ele vai falar, né, um livro que eu estou escrevendo, né, e tudo mais, sobre um tema que Deus tem falado comigo já tem mais de 10 anos, e aí eu estou estruturando, né, estou escrevendo já, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre mesa. Irmãos, antes de tudo, né, eu queria orar novamente, mas a gente vai abrir lá em Lucas 24, do 30 ao 35. Amém? Assim que a gente encontrar a palavra, Evangelho de Lucas, capítulo 24, do 30 ao 35. Amém? Amém? Alguém ainda não encontrou aí? Glória a Deus, né? Todos encontraram. Aleluia. Amém. Chorar de novo aqui. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso. Que a Tua palavra, Pai, venha iluminar aqui nossos olhos espirituais, nosso coração, nossa mente. Possamos estar abertos a ouvir a Tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é como uma espada, Pai, que divide aquilo que é da nossa alma e aquilo que é do espírito, Pai. Que possamos, Pai, tirar tudo aquilo que é da nossa carne aqui agora, para ouvir a Tua palavra, Pai, para ouvir a Tua palavra assim como ela é pura, poderosa, Pai, eficaz, Pai, que traz vida e transformação, Pai. Abençoe cada um, Pai, independente de como cada um entrou, que eu sei que quando a Tua palavra, os Teus louvores, Pai, são ministrados, Senhor, ali, Pai, muda os ambientes, muda a nossa mente, muda o nosso jeito de falar, de pensar, de agir, e, Pai, vamos sair daqui diferentes, porque o Senhor tem infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente pede, e segundo a Tua palavra aqui nós oramos, Pai, para que o Senhor faça, Pai, revele a nós mais de Cristo, Cristo em nós, a esperança desse mundo, a esperança da glória, Pai. Em nome de Jesus nós oramos pela Tua igreja, pelo Teu povo, para que possamos ser de fato, Pai, um povo em comunhão, um povo unido, um povo de fé, um povo de fervor, um povo, Pai, da paz, um povo da justiça de Deus, Pai, que é Cristo em nós, Pai. Em nome de Jesus eu oro, grato a Ti. Amém. Irmãos, o povo da mesa, né? A mensagem é o povo da mesa. Se vocês não sabem, né, a palavra mesa, pode passar aí, Felipe, a palavra mesa aparece de 70 a 75 vezes na Bíblia. Só no Evangelho de Lucas, a palavra mesa aparece em mais de 10 vezes em que Jesus está à mesa para fazer alguma coisa ou para falar alguma coisa. Por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes, ele se senta ali com os discípulos. A última ceia, que é um dos eventos mais importantes do Evangelho, né, que é a última vez que Jesus se reúne ali com os discípulos, antes da crucificação.
Emaús, que é a palavra que a gente leu agora, vários momentos, né, finais de Jesus, ele se reúne com os discípulos. Zaqueu, um episódio muito importante, onde Jesus vai à casa de Zaqueu e muda a história daquele homem, se senta à mesa com aquele homem ali. A palavra de Marta e Maria também, onde Jesus vai fazer uma refeição ali, né, com Marta e Maria, também tem sido uma palavra muito tocada e falada por conta das canções aí que estão tocando aí. Mas só no Evangelho de Lucas 10 vezes, né, aparecem momentos relevantes de Jesus à mesa com os seus discípulos. Na cultura judaica, meus irmãos, a mesa também ela tem um poder muito grande. Quem não conhece muito a cultura judaica, né, estar à mesa é um ato sagrado na cultura do judeu. Inclusive, ele simboliza comunhão, gratidão e também unidade e hospitalidade. Geralmente, especialmente, o judeu ele gosta de estar à mesa em muitas ocasiões, mas no sábado, né, que é o Shabat, ele gosta, o descanso semanal do povo judeu, ele prioriza estar à mesa. E é interessante que nesse momento do Shabat, quando os judeus se reúnem, o anfitrião, ele é quem parte o pão. Eles têm um hábito, né, de partir o pão, quando estão juntos ali nesses momentos de descanso do judeu. E quem é o líder da casa, o anfitrião, ele parte o pão e distribui aos convidados. Então o povo judeu é um povo que gosta também muito de mesa, né? E quando ele distribui aqueles convidados, eles marcam ali a comunhão na mesa. Então por isso, né, a gente vê em muitas ocasiões, né, assim, o povo se reúne, ele tem seu descanso, e no povo judeu também ele tem um marco. A mesa ela representa um marco de várias coisas na vida do povo judeu. E principalmente no ministério de Jesus, a gente vê também a marca da mesa em vários lugares, né? Jesus, em constante discipulado com seus discípulos, ele chama vários momentos os discípulos para se sentar com ele, para explicar coisas importantes. O que a multidão às vezes não queria saber, os discípulos já queriam se aprofundar. Então, muitas das vezes, Jesus chamava aqueles discípulos para estarem juntos, e ali na mesa ele ministrava, né? Ele dava vários aprendizados ali, daquilo que ele já estava fazendo, né? Daquilo que ele já estava vivendo, para ensinar e viver a vida, né? Uma vida comum. Então, Jesus, ele era um homem que viveu nessa terra, como um de nós, e ele estava sempre à mesa. Irmãos, e a gente vai ler esse texto, né? E esse texto fala assim: aconteceu que estando com eles à mesa. Essa história de Emaús, né, é muito conhecida. Então, o ponto-chave desse texto, desse episódio, é que aconteceu que estando com eles à mesa. Isso é muito importante, né? Hoje, né, assim, eu quero falar sobre algo muito profundo com vocês: a mesa. Lucas 24 vai mostrar para a gente que tem muita gente que caminha com Jesus, mas só reconhecem ele na mesa. Então, meus irmãos, na Bíblia, a palavra mesa, né, a mesa nunca foi só sobre comida. É um lugar de comunhão, de revelação, de transformação. E quem senta à mesa nunca sai igual, principalmente com Jesus. Então a mesa, ela tem vários símbolos dentro da palavra de Deus, né? Jesus pegou o pão, partiu, e naquele momento, né, aqui fala, né? Aconteceu que estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão, partiu, e o que aconteceu? Os olhos dele, ele abençoou, né? Partiu e lhe deu, e os olhos dele foram abertos. Então assim, ele chegou, né, Jesus, partiu o pão, eles já estavam os dois, né, já estavam muito tempo com eles. Em certo momento, aconteceu que eles estavam à mesa. Então assim, eles já estavam num lugar de intimidade, estavam tristes inclusive. Jesus teve que falar a Bíblia toda para eles. Jesus começou a falar dos profetas lá da antiga aliança. Eles continuavam tristes, porque eles tinham entendido que Jesus tinha morrido. Eles não estavam acreditando na ressurreição. E aí, em certo momento, aconteceu que Jesus parou, sentou-se à mesa com eles, partiu o pão. Então ele partiu o pão, e nesse momento os olhos se abriram. Não foi no caminho, né, que os olhos deles se abriram, foi na mesa.
E às vezes, meus irmãos, tem muitas pessoas que conhecem Jesus. Tem muitas pessoas que já tiveram experiência, conheceram a Bíblia, né? Nasceram na igreja, já tiveram, né? Assim, vão todas as escolas dominicais. Glória a Deus, né? Na escola dominical a gente aprende muito sobre a Bíblia desde cedo. Mas não foi nesse caminho que eles reconheceram Jesus. Jesus falou toda a Escritura para eles durante o caminho. Jesus falou assim: você se lembra que lá os profetas diziam, ele começou a falar dos textos proféticos, né, que convinha, né, que o Filho do Homem visse, né, ressuscitasse. Porém, eles ainda não estavam com os olhos abertos. Irmãos, precisamos urgentemente voltar à mesa. Algo que Deus tem falado muito comigo é que nós vivemos uma geração da distração. Deus tem falado muito comigo assim, né? A gente tem muita distração. E todo mundo já reparou que todo mundo fala que está sem tempo? Mas nós nunca fomos uma geração que mais falou que está ocupada, mas mais está desocupada. Nós nunca fomos uma geração que mais falou, estou ocupado demais, mas foi a geração que está mais desocupada. Por quê? A gente zera as séries na Netflix, não é? Eu pergunto para os jovens aí, para várias pessoas, quantas séries vocês já viram? Não sei quantas séries, não sei quantos, assim, filmes e não sei o quê. Nós zeramos todas as séries, nós ficamos horas no celular. Cada dia que os estudos saem, mais tempo no celular está falando que a gente está passando. O tempo médio de cada pessoa, 8 horas, 10 horas. E a gente fala que está muito ocupado. Enquanto a igreja de Atos se reunia diariamente, nós queremos somente vir num culto e cumprir uma tabela. Geralmente, assim, para a gente vir no culto de domingo, já é muito difícil. Aí a gente vai ler em Atos 2:42, eles se reuniam diariamente, partilhavam o pão de casa em casa, sentavam na mesa, né, dividiam lá, estavam, né, tudo em comum, o Senhor multiplicava. E aí, meus irmãos, é tempo de voltar urgentemente à mesa. Né? Eu creio que a gente vive, né, um tempo de superficialidade. A gente tem muita informação. O tempo todo a gente está consumindo conteúdo na internet, no Instagram. A gente sabe de todos os pregadores que estão aí na alta. A gente sabe de tudo que acontece. A gente tem chat GPT. A gente pode procurar qualquer monte de palavras. Se você colocar quantas vezes aparece a palavra mesa na Bíblia, a gente sabe de tudo. Mas nunca vimos uma geração que leu tanto pouco a Bíblia, que esteve tão pouco à mesa com Cristo, e que está realmente buscando se aprofundar. Então, meus irmãos, nós precisamos urgentemente um chamado, né, para a igreja valorizar a mesa. Né? Nós estamos num tempo de muita distração. Eu vejo assim, eu falo por mim também. Né, assim, eu olho um tempo atrás e hoje, o quanto que às vezes eu fico distraído no celular ali, olhando alguma coisa, a gente está vendo, né, tá passando tempo, e parece, né, que muito, né, a gente está tendo muito conhecimento, muita coisa, mas a gente fala que está sempre ocupado, está todo mundo apertado, está todo mundo ocupado. Para se reunir durante a semana em um momento de mesa é muito difícil, né, são poucos que conseguem. Para vir no culto é difícil. Então, meus irmãos, nós precisamos voltar os nossos olhos e ser um povo, né, da mesa. Eu creio, meus irmãos, hoje, né, nós estamos ocupados e distraídos demais, mas Deus está chamando a igreja para a mesa. Né, eu creio que são tempos que a igreja precisa viver na mesa. Esses dias eu estava vendo um testemunho do pessoal lá no Oriente Médio, né, que estava pregando. Inclusive, né, foram perseguidos lá no Irã. E aí um grupo de cristãos, né? E aí eles estavam falando que eles não podem se reunir, não podem ter igreja lá. E aí eu estava vendo como é que eles se reuniam. Aí eles falavam, por exemplo, assim, tinha uns 10 irmãos aqui. Aí ele falou assim: hoje nós vamos se reunir na sua casa, mas eles fazem quase como 007, ninguém pode saber, porque se o povo lá descobre, eles são denunciados e aí podem ser executados e etc. Tem que negar a fé e eles vão ser perseguidos. Então o que eles acontecem? Hoje nós vamos se reunir na casa da Rosane, vai todo mundo lá de fininho, eles não cantam muito alto, né? Não tem aquele louvor, né, que a gente está acostumado, bem alto.
Eles se reúnem o mais silenciosamente possível, e eles vão se reunindo cada semana na casa de um, para que eles não descubram que existe uma reunião ali. E aí eles estavam falando, né, até o pastor Lucinho lá da Lagoinha estava falando, que eles pegaram um casal lá, de missionários deles lá, que descobriram que eles estavam se reunindo. E aí no momento lá que eles estavam sendo interrogados por um grupo lá, né, religioso, aí eles pediram para falar todos os nomes daqueles que se reuniam, senão eles iam matar ele. Eles chamaram ele e a esposa, né, que é um casal de missionários que estavam lá. E aí eles perguntaram: qual que é o nome dos seus comparsas, né, das pessoas que se reúnem com vocês? E aí eles não estavam querendo muito falar, eles pegou um papel, né, um negócio para dar o nome, o endereço e tal. E aí, isso o pastor Lucinho falando, né? Aí eles falaram: se você não falar, nós vamos estuprar sua esposa na nossa frente, na frente dele. E aí ele já estava lá, diz o pastor que ele já estava lá escrevendo, que ele viu aquela cena, né? E a esposa dele chorando em prantos, falou assim: você não vai negar o nosso Senhor, você não vai falar. E aí, resumo da história, eles estupraram a esposa, os dois, mas eles não negaram e não denunciaram aqueles irmãos. Irmãos, mas a vida de igreja deles é a mesa, porque eles têm que se reunir toda semana, de forma silenciosa, mas de casa em casa, de mesa em mesa, com muita profundidade e de forma bem silenciosa. Mas, meus irmãos, hoje nós temos toda a liberdade, né? Nós temos célula, nós temos cultos, nós podemos visitar os nossos irmãos, nós podemos fazer louvor alto, nós podemos, né, assim, tem aí até marcha para Jesus, né, que toda a cidade, né, fica sabendo, né, com louvor muito alto. Porém, meus irmãos, cadê a mesa? Nós nos tornamos muito bons nos eventos, né, nas luzes, nos eventos, né, nas organizações, mas e a mesa? Será que nós estamos bons de comunhão? De sentar olho no olho, de se reunir como os irmãos faziam e fazem, né? Muitos irmãos espalhados no mundo. Irmãos, é na mesa que muitas das vezes os nossos olhos se abrem. Se você for ver aqueles homens ali, eles estavam desacreditados, mas foi na mesa que os olhos deles se abriram ao partir ali do pão. E aí eu descubro outro ponto: Jesus, ele se revela na intimidade. A caminhada de Emaús foi pública. Eles caminharam por muito tempo, foi pública. Jesus explicou até a Bíblia para eles. Porém, a mesa foi pessoal. Quando Jesus se sentou na mesa, e o véu foi rasgado, né, o pão foi partido, ali foi algo muito pessoal. Ali que Jesus conseguiu pegar eles no ponto. É ali que os olhos deles se abriram. Porque Jesus, ele se revela na intimidade, é na comunhão. Muitos ouvem Jesus pelo caminho, mas são poucos que se sentam à mesa para reconhecer a Cristo. É na mesa que nós vamos reconhecer quem Ele é. Muitos, né, a gente vê que ouvem Jesus pelo caminho, né, já ouviram falar de Jesus, já tiveram experiência com Jesus, já nasceram no berço evangélico, né, já são bem gospel, né, e etc. Mas poucos vivem na mesa. Irmãos, Jesus, ele se revela na intimidade, porque na caminhada ali, no caminho, eles não conseguiram ver quem Jesus era, mas é quando há intimidade, quando há mesa, que os olhos deles se abriram. Então, meus irmãos, é muito importante, pode passar aí, é muito importante nós buscarmos lugares de intimidade, onde nós vamos reconhecer quem Cristo é. A caminhada de Emaús foi pública, mas a mesa foi pessoal, e foi na mesa que eles reconheceram a Cristo. Como está a sua vida de mesa? Porque, meus irmãos, não sei se vocês já viram, né? Muitas pessoas às vezes que caminharam na caminhada cristã aí, não sei se vocês já perceberam, tem pessoas que às vezes ainda, parece que elas não se encontraram, parece que elas estão buscando um lugar, e aí por isso que a gente vê tantas pessoas pulando de igrejas em igrejas. E aí, meus irmãos, a cura disso, né, é realmente a pessoa encontrar o seu lugar de mesa.
encontrar de fato. Porque não adianta, meus irmãos, você pode rodar em igreja, você pode ir em evento, você pode ir nos melhores eventos. Semana que vem tem um Hope aí, nós vamos, glória a Deus. Você pode ir nos eventos e tudo mais, mas se você não tiver mesa, isso não sustenta. Se você não tiver uma caminhada de intimidade com seus irmãos, de vida na vida, de caminhada constante, de nada vai adiantar o caminho se não houver a mesa. Por isso que nós precisamos urgentemente nos voltarmos para a mesa como igreja. Nós perdemos esse lugar de simplicidade como igreja. Muitas das vezes nós ficamos bons em teatros, em músicas, em várias coisas. Mas e a mesa como está? Porque a mesa é que cura, meus irmãos. Não sei se você já viu, tem pessoas que, quando eu morei em São Paulo, isso era mais constante, que gostam de ir em muitas coisas, mas eles nunca estão plenos do chamado que eles têm, convictos do lugar que Deus chamou eles, do lugar da intimidade, do lugar da comunhão, onde eles se reconhecem ali e Cristo se revela a eles. Porque, meus irmãos, se há uma divisão, se o corpo não está em comunhão, você pode rodar por onde for, se há falta de perdão, se há quebra no corpo, se o pão não foi bem rasgado ali, o corpo de Cristo, ele foi moído por nós. Se a gente não tem essa revelação, não vive essa verdade, você pode rodar todos os lugares, meus irmãos, mas se não houver essa mesa, a gente vai virar aquele cristão. Não sei se você já viu o corpo, O corpo, quando ele não está bem formado, ele não revela a imagem. É igual eu falo, O corpo é algo muito bonito. O olho, por exemplo, eu acho muito bonito o olho, mas arranca o olho e coloca em cima de uma mesa. É algo bizarro. É algo muito bizarro. E tem muita gente que está assim, meus irmãos, que às vezes crê em Cristo, conhece Jesus, mas está fora do seu propósito, está fora do corpo. E é algo bizarro. É como você vê um corpo, um corpo normal, vou colocar assim, ele vai lá e reflete algo, mas se você arranca ele fora, ele não tem valor nenhum. Por exemplo, corta uma mão e coloca em um lugar, ela não vai ter nada, ela não vai ter poder de locomoção, ela não vai ter identidade, ela não vai fazer aquilo que ela foi chamada para fazer. E por isso que a mesa precisa ser um dos chamados, uma das prioridades para a igreja. Uma igreja sem mesa é uma igreja de eventos. E o evento, meus irmãos, é bom? Mas o evento é igual o vento, ele vai e passa. Por isso que é evento, porque é igual um vento. É bom na hora, mexe com as nossas emoções, tem aquela palavra, mas ele passa. E depois, o que vai sustentar é a mesa. É as mesas que nós temos sentados. Se a gente for ver em Provérbios, em vários textos bíblicos, vai dizer sobre a mesa. Ele prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Qual que foi o primeiro lugar que Jesus quis ir em Zaqueu? Na mesa. Por quê? Porque ele queria transformar Zaqueu. E quando Jesus ele quer transformar algo, alguma realidade, onde que ele vai? Na mesa. É porque na mesa é o lugar onde não há máscara. Porque vir num culto domingo de manhã e dar a paz do Senhor, domingo à noite, é muito fácil, meus irmãos. Agora, conviver com alguém na mesa, começando da nossa casa, da nossa família, os irmãos, e outros ambientes, é outra realidade. É ali onde as nossas máscaras, de fato, se mostram. É onde as cascas, a gente fala no purê, na célula. É onde as cascas vão saindo. É onde a gente, de fato, mostra as nossas questões para os nossos irmãos, para que a gente possa orar e ser curado, ser transformado. Mas só há isso no lugar de mesa. No domingo, dando a paz do Senhor aqui, é muito fácil. Eu dar aqui todo mundo bonito aqui, dando a paz do Senhor. Mas é na mesa, meus irmãos, que a gente vai sendo moído, transformado. Assim como o ferro afia um ferro, assim a gente vai sendo transformado. É na mesa, é no olho, porque a mesa, o que ela tem? Olho no olho, ela tem compartilhamento, ela tem memória, ela tem experiência. Por isso que as grandes experiências das famílias, as famílias que começam a abandonar as mesas, são famílias que vão morrendo aos poucos. Por isso que já tem vários estudos que falam, se reúna, pelo menos assim, almocem juntos, façam alguma coisa junto, para que a sua família
não vai se deteriorando, porque o momento de mesa é muito importante. E na igreja também a mesa, ela tem um valor fundamental para que os cristãos se reúnam. Hoje a gente vive uma realidade de muita liberdade, mas se tiver qualquer tipo de perseguição, nada pode nos impedir de reunir em nossas casas. Assim como o povo lá faz, que não tem esse acesso a essa liberdade. Irmãos, o partir do pão precedeu o abrir dos olhos, né? Quando nos dispomos em comunhão, nossos olhos se abrem. É quando a gente tem a revelação, quando a gente está ali, né, no partir do pão, na comunhão, é que os nossos olhos se abrem. E por que a gente vê uma igreja tão inconstante? Porque falta mesmo, porque falta comunhão. Por isso, né, que a gente vive numa era em que a gente quer, o que a gente quer? Uma igreja fast food. Eu assisto um culto online, né, eu não me envolvo e está tudo bem. Mas, meus irmãos, o chamado de Deus é a gente ser um corpo, não sermos membros separados. O chamado de Deus é estarmos à mesa, porque tudo que existe intimidade, existe mesa. Por exemplo, com quem que você come todos os dias? É com quem você tem intimidade. E por isso, meus irmãos, nós como igreja precisamos voltar à mesa. A mesa, ela é algo fundamental para a igreja. E a igreja só vai multiplicar quando existir mesas saudáveis, né? Porque existem mesas e mesas. Se a gente for ver o termo de Provérbios, né? Não se assente onde? Na roda dos escarnecedores. Então, existem vários tipos de mesa. Mas aqui a gente está falando de uma mesa de comunhão, de vida, de paz, de oração, de cura, de transformação. É a mesa que o Senhor nos chamou para viver como povo de Deus, para que a gente possa multiplicar em vários lugares, né, e alcançar várias pessoas. E depois, meus irmãos, que os nossos olhos se abrem, Jesus pode desaparecer fisicamente. Depois, imediatamente depois que os olhos deles se abriram, eles falaram assim: não nos ardia em nosso coração quando pelo caminho ele nos falava e quando ele abria a escritura? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe aconteceu no caminho e como foi conhecido no partir do pão. E ele desapareceu logo depois. Não sei se vocês leram ali, né? Abriram os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Por que Jesus desapareceu logo depois que eles abriram os olhos? Por que Jesus desapareceu logo depois que eles abriram os olhos? Com silêncio, né? Irmãos, quando Jesus se revela a nós, ele pode desaparecer fisicamente, mas ele já está ardendo em nosso coração. E ali em diante, eles já não precisavam mais ouvir, eles não precisavam que ninguém contasse eles que Jesus tinha ressuscitado. Por quê? Porque eles reconheceram quem Cristo é. Quando a gente reconhece, quando a gente tem a revelação de quem Jesus é, o nosso coração nunca mais é o mesmo. Tanto que a Bíblia fala, né? Ele vai nos dar um novo coração, não mais um coração de pedra, mas um coração, né, que realmente pulsa, e a gente é nova criatura. Irmãos, Jesus desapareceu logo no instante que os olhos dele se abriram. Por quê? Porque é o momento que Jesus se revela a nós, quando ele se revelou naquela mesa, eles já tinham certeza de quem Cristo era. E aí Jesus já não precisava mais ficar horas e horas falando com eles ali pelo caminho, como ele ficou falando. Ele já entendeu que era a hora de Jesus já ir para outros lugares, né? Ele apareceu a Simão, né? E foi se revelar para outros discípulos. E aí, meus irmãos, eles falaram: porventura não ardia em nosso coração quando ele falava sobre as Escrituras? E aí eles foram, acharam congregado os 11 lá, e aí já começaram a contar tudo que aconteceu, e aí como Jesus foi conhecido ali na mesa, no partir do pão.
Depois eles voltaram para contar como é que Jesus foi conhecido naquela mesa, no partir do pão. Depois de muitas horas insistindo com aqueles homens nas Escrituras, em várias ocasiões. Irmãos, assim como o Espírito Santo faz, quando Cristo se revela a nós, nos dando a certeza de quem Ele é ali na mesa, é quando a gente se coloca numa posição de mesa, de estar com Ele, estar com Cristo. Você vê que no momento que os discípulos tiveram os olhos abertos, qual foi o primeiro lugar que eles foram? Para a mesa. Eles foram lá, eles voltaram para onde? Para Jerusalém, que é o lugar onde os discípulos ficavam, que eles estavam esperando, né? Eles estavam todos desanimados, né? Porque Jesus, né, tinha ressuscitado, mas ninguém ainda estava acreditando. Mas eles foram lá para Jerusalém. Para onde? Eles estavam congregados, uma congregação de 11. Somente 11 ali, né? O início da igreja. Mas era o lugar de quê? De mesa. Porque quando os nossos olhos se abrem, meus irmãos, a gente vai para o lugar de mesa. Tem um pregador que é o Paul Washer, ele fala assim: todo cristão que teve um encontro, uma revelação de Jesus, quando ele vai para algum lugar diferente, faz um intercâmbio, vai para um lugar diferente, a primeira coisa que ele procura é uma mesa para congregar. É um lugar para se fortalecer. Isso, meus irmãos, revela também o quanto a mesa tem prioridade também na nossa vida. Eu não sei você, meus irmãos, como é que está a sua vida de mesa, com seus irmãos, com a igreja, com o povo, mas hoje eu vim te fazer um convite, um chamado: volte-se à mesa. Amém? Pode passar aí. Então, o partir do pão precede o abrir dos olhos. Foi ali que eles abriram os olhos. Pode passar de novo. Quando os olhos se abrem, né? Pode passar de novo. A mesa é a comunhão viva, né? A igreja de Atos vivia essa mesa, essa comunhão viva e poderosa. Irmãos, né? Eu queria convocar vocês hoje, né? Para que você tenha os olhos bem abertos. Porque muitas pessoas às vezes estão dentro da igreja, mas não estão com os olhos abertos. Parece que a fé delas morreu. Parece que elas estão sempre desanimadas num Cristo que é vivo, poderoso, grandioso, cheio de paz, de verdade, que restaura, que cura, que transforma, que nos dá vida, que nos dá fé. Irmãos, né, eu chamo hoje, convoco vocês, né, para que vocês vivam uma vida de mesa entre os seus irmãos. Eu não sei a mesa que Deus quer te colocar, mas eu sei que Deus te convocou para uma mesa, junto com seus irmãos, né? E essa mesa é um lugar para você ter seus olhos bem abertos, para você viver sua fé comum, porque não tem nada mais poderoso que uma fé comum, não tem nada melhor que uma fé viva, não uma fé de eventos, uma fé de longe, uma fé superficial, mas uma fé de mesa, uma fé do dia a dia, uma fé da comunhão. Assim como a igreja de Atos se reunia diariamente. Eu fico pensando, gente, como é que seria hoje alguém se reunir todos os dias da semana? Acho que ninguém conseguiria. Porque hoje está difícil, né? Assim, a gente se reunir, encontrar, né? Quantas vezes é difícil, né? Às vezes na célula, uma vez por semana, a gente se encontrar ali, priorizar aquele tempo com os irmãos. Mas, meus irmãos, Deus nos chamou para algo pessoal, para intimidade. Deus tem algo pessoal com cada um aqui. Deus tem um chamado, tem um propósito com cada um aqui. E esse lugar que o Senhor te chama é para que você se volte à mesa. É ali que você vai ter a sua experiência com Deus, né? Com Jesus ali no dia a dia, com os irmãos. É ali que o corpo vai multiplicar, né? A igreja dele. São nas coisas simples que às vezes a gente deixa de lado. E a gente tem que perseverar. Porque a comunhão, meus irmãos, como diz a palavra, a gente tem que perseverar. Que a Bíblia, eles perseveraram na comunhão. Porque tem momentos que dá vontade de deixar para lá. Tem momentos que dá vontade de, deixa para lá, eu já participei muito, já fiz muito,
Mas não, meus irmãos, a comunhão ela é constante. Desde o mais alto líder até o que entrou ontem. A necessidade de comunhão é algo que faz parte da vida do cristão. Assim como a oração, assim como a palavra, eu falo que é o tripé, né? É a palavra, a oração e a comunhão. Porque você pode ter todo o conhecimento bíblico do mundo, você pode orar demais. Mas se você só vive a fé para você mesmo, que fé é essa? Que não é compartilhada. Que não é, né, você não compartilha seu dom, sua fé, né, aquilo que Deus te deu, com ninguém. Então, meus irmãos, nunca, né, Deus tem falado muito, né, tem um texto de Hebreus 10 que fala assim: não deixei de congregar como é o costume de alguns, mas quanto mais vocês verem que o dia se aproxima, mais se reúnam. Tem uma tradução que fala isso, depois vocês leem lá em Hebreus 10. Quanto mais vocês veem que o dia se aproxima, mais a gente tem que estar junto. E hoje o que está acontecendo? Parece que quanto mais a gente está sabendo que Cristo está voltando, mais a gente está o quê? Se afastando um do outro. Parece que a gente está fazendo o contrário do que Hebreus 10 fala. Não deixei de congregar, mas quanto mais vocês veem que o dia está chegando, mais a gente deve se reunir. Eu até escrevi isso aqui, ó, esse texto bíblico, que é um dos que eu mais gosto também, ó. Não deixem de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Então, a Bíblia fala que a gente tem que encorajar uns aos outros, para a gente não deixar de reunir, ainda mais quando a gente vê que o dia se aproxima. E por que a gente vê uma igreja mais fria? Porque a gente está deixando a mesa de lado. Irmãos, é tempo de voltarmos à mesa. É tempo de revermos nossas prioridades. Se a mesa não estiver ali, começando da nossa família, da nossa casa, porque a mesa, né, a nossa família, a nossa casa, é uma revelação também da nossa vida para frente. Vocês estão se reunindo como família na mesa? Depois, na igreja, vocês estão se reunindo como família na fé, na mesa, né? E aí vai por aí. Mas, meus irmãos, é tempo de nos voltarmos para a mesa, amém? Vamos levantar aí, amém? Eu creio que é para todos nós esse chamado, amém? Irmãos, não importa como você chegou aqui, assim como aqueles irmãos, naquele dia de Emaús lá, que estavam desanimados. Eu sei que tem muitos cristãos hoje que vivem desanimados, de estarem juntos, de vir à igreja, de congregar, por alguma situação, por qualquer coisa que aconteceu. Eu não quero saber como você chegou aqui. Aqueles discípulos também estavam perdidos no caminho. Eles não tinham encontrado ainda, né, assim, eles tinham se esquecido daquilo que Jesus tinha falado para eles. E mesmo Jesus estando ali do lado, falando da palavra para eles, eles ainda estavam com os olhos como que fechados. Mas quando eles foram na mesa, partiram o pão, ali os olhos deles se abriram. Então, meus irmãos, feche seu olho e nós vamos estar orando. Independente de como você chegou aqui essa noite, desanimado, às vezes frustrado, fora da mesa, eu queria te dizer que o seu lugar é na mesa com seus irmãos, é na igreja que o Senhor te colocou. O seu chamado não é às vezes longe, mas é perto, é simples. Porque às vezes a gente quer fazer algo muito distante. Senhor, e mostra pessoas isoladas, querendo viver uma vida isolada. Mas o seu chamado, meu irmão, é estar junto à mesa com seus irmãos. Irmãos que têm as mesmas dificuldades que você. Espírito Santo de Deus, ó Pai, coloco diante do Senhor, ó Pai, essa palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que no partir do pão, que na vida, Pai, o Senhor, ó Pai, se revele a cada um aqui. Pai, que possamos voltar a esse lugar de mesa. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que possamos voltar ao lugar da simplicidade, ó Pai, ao lugar da oração, ao lugar da intimidade, onde o Senhor tem liberdade para falar com cada um aqui, ó Pai. Desperta o chamado, ó Pai, desperta aqueles que dormem.
dormem, aqueles que estão como cegos, mesmo conhecendo a Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, eu oro para que o Senhor, ó Pai, ó Espírito Santo de Deus, o Senhor, ó Pai, acenda novamente, assim como o coração daqueles discípulos arderam ao ouvir aquela palavra. Ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, que o coração dos meus irmãos volte, ó Pai, volte para o Senhor. Pai, que o coração dos meus irmãos, ó Pai, reconheçam quem Tu és. Ó Pai, no partir do pão, é na mesa ali, ó Pai, é no dia a dia. Ó Pai, nos afasta, ó Pai, do evangelho somente, ó Pai, de organizações, ó Pai, mas do evangelho vivo, poderoso, onde nós vamos ver vidas sendo batizadas, vidas sendo transformadas, ó Pai, vidas das células sendo curadas, células sendo multiplicadas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, salvação de vidas, compaixão de vidas, cura, transformação. Pai, nós clamamos a Ti, ó Pai, se alguém está, ó Pai, desativado, ó Pai, desanimado, que o Senhor ative o dom de Deus que há em Ti, ative o dom de Deus que há em Ti, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos ser uma igreja, um corpo, ó Pai, não membros separados, mas um corpo vivo, poderoso, ó Pai, um corpo que reflete a imagem do Senhor, que reflete, ó Pai, Cristo em nós é a esperança para esse mundo, ó Pai, Cristo em nós é a esperança da glória, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o povo, Pai, venha a ser um povo unido, um povo que tem prazer na comunhão, que tem prazer na mesa. Afaste-nos, ó Pai, de toda frieza, de todas as desculpas, ó Pai, de toda falta de tempo, ó Pai, porque nós sabemos que sim, nós temos tempo, Jesus, nós temos tempo, Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que possamos, ó Pai, nos posicionar e voltarmos para a mesa, seja nas nossas casas, Pai, em nome do Senhor Jesus, restaure famílias aqui neste lugar essa noite, ó Pai, famílias que perderam o lugar da mesa, restaure essas alianças, ó Espírito Santo de Deus, restaure também aqueles que perderam o lugar na mesa, ó Pai, da família, da fé deles, ó Espírito Santo de Deus, mova o sobrenatural para que possamos abrir os nossos olhos e Te ver, ó Pai, de forma, ó Pai, que ninguém precise falar para a gente, mas nós vamos reconhecer quem Tu és, reconhecer na revelação do Filho, por meio do Espírito Santo, quem é Jesus, ó Pai, quem é Jesus em nós, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, toca cada vida, cada identidade aqui, Pai, que cada um, ó Pai, tenha identidade sarada, curada, para viver, ó Pai, a fé plena que o Senhor chamou cada um para viver, ó Pai, restaura, Pai, que eles saiam daqui cheios do Espírito Santo, cheios de vida, Pai, querendo viver uma verdadeira comunhão, ó Pai, com os irmãos, no dia a dia, uma fé comum, ó Pai, uma fé simples, ó Pai, mas poderosa e que transforma-nos, ó Pai, a cada dia. Obrigado por tudo, Jesus. Coloco diante do Senhor cada irmão, cada irmã aqui essa noite, que cada um saia daqui com o óleo precioso da comunhão, ó Pai, o óleo suave, ó Pai, assim como diz a Tua palavra, quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam, ó Pai, em plena comunhão, é como o óleo que desce, ó Pai, daquela barba, ó Pai, aquele óleo poderoso e profético que desce, ó Pai, o óleo suave e leve, que dá leveza à vida, ó Pai, que dá leveza ao fardo que muitos têm carregado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, se alguém está aqui cansado, sobrecarregado, entre na comunhão, entregue a Cristo e receba do óleo precioso, suave, ó Pai, que existe ali, ó Pai, na barba de Arão, assim como os montes de Sião, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, refrigera a alma de cada um, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos chamou para ser um povo de mesa, um povo que se reúne, um povo que olha no olho, ó Pai, um povo que não vem só no domingo da paz do Senhor, mas um povo, ó Pai, que se reúne, que congrega, que é igual um corpo, ó Pai, que se conecta, todas as juntas, todas as medulas, ó Pai, que conhece um do outro, que entende um ao outro, ó Pai, que vive um ao outro, ó Espírito Santo de Deus, desperta-nos para ser a igreja que o Senhor quer para esse tempo, para esses tempos, ó Pai, assim como diz a Tua palavra, que possamos nos encorajar, para nos reunirmos mais e mais, para que a nossa fé, ó Pai, não se esfrie, mas possamos ser, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, sermos cada vez mais, ó Pai, não frios,
ó Pai, mais fervorosos na fé, nesses tempos que se aproximam, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que ninguém ande disperso, que ninguém se perca no meio do caminho, ó Pai, em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Jesus, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Eu quero convidar o Ministério do Louvor a estar aqui. Nós vamos encerrar com uma música Amém, Jesus. ministrando sobre a sua vida.